Meu irmão Mauro me ligou há uns dias. A voz dele estava diferente, com aquele tipo de empolgação que só aparece quando ele acha que fez um negócio muito bom. Ele é o mais velho. Sempre foi o pragmático, o cara dos planos e das planilhas. Eu já até sabia que vinha alguma novidade grande por aí. E aí, Renan, tudo certo? Tenho uma coisa para te contar. Acho que finalmente vou sair do apartamento. Dei os parabéns, claro, ele merecia, mas aí eu perguntei o que não deveria. Que boa notícia. Já sabe para onde? Ele fez uma pausa do outro lado da linha. Lembra do nosso bairro antigo? Onde a gente cresceu? Apareceu um terreno lá por um preço que não dá para acreditar. 2 ruas para cima da casa onde o pai e a mãe moravam. Vou construir do zero. Meu estômago deu uma revirada estranha. Tentei disfarçar, manter a voz normal. Nosso bairro, mas exatamente onde? Ué, ali perto daquela pracinha que tinha o balanço quebrado. Fica a uns 100 metros da esquina da casa do seu Manuel. Quando ele falou o nome, foi um baque. Mauro continuou falando, descrevendo o tamanho do lote, as vantagens, o sol da manhã, mas a voz dele foi ficando distante. Minha cabeça voltou no tempo, para uma imagem que me acompanha desde que eu era criança. Uma imagem que para ele nunca passou de uma história boba. Renan, você está aí? Não gostou da ideia? Ele perguntou, percebendo minha falta de reação. Não é isso? É que perto da casa dele, Mauro? Sério? A paciência dele diminuiu na mesma hora. O tom mudou de animado para cansado, o mesmo tom que ele usava 30 anos atrás. Ah, não acredito que você vai começar com isso de novo. A gente tinha o quê? 7, 8 anos? A casa está lá, caindo aos pedaços, ninguém nem lembra mais daquele homem. Ele não entende. Para o meu irmão, aquela é só uma construção abandonada, um imóvel sem valor no meio de um bairro que já foi nosso. Para ele, a lembrança do seu Manuel é a de um vizinho problemático que a vizinhança esqueceu. Mas para mim não, para mim a lembrança é outra. É a de uma silhueta sentada numa varanda escura, noite após noite. O vulto de um homem quase sem rosto que ficava ali, bebendo e chorando baixinho na escuridão. E essa lembrança, por mais que eu tentasse, nunca foi embora. Depois de desligar o telefone com o Mauro, a imagem daquela varanda não saía da minha cabeça. Era mais que uma lembrança. Era uma sensação física, um desconforto que eu sentia na boca do estômago. Eu sabia que não ia conseguir relaxar enquanto não falasse com a única pessoa que sempre levou minha história a sério, mesmo que não a entendesse por completo. Peguei o carro e fui até a casa do meu pai. Ele estava na cozinha passando um café. O cheiro tomou conta da cozinha e por um instante me senti seguro. Contei da ligação do Mauro, do terreno, da minha reação. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper, apenas balançando a cabeça devagar. Quando terminei, ele suspirou, serviu 2 xícaras e se sentou à mesa comigo. Seu irmão é cabeça dura. Ele não lembra das coisas como você. Meu pai disse com a voz calma de sempre. Para ele, o Manuel era só o bêbado da rua. Mas a história era mais triste que isso. E então ele começou a me contar de novo quem era aquele homem. O seu Manuel nem sempre foi aquela figura largada. Meu pai lembrava dele mais jovem, casado, com um filho pequeno. Tinha um emprego fixo, uma vida como a de todo mundo no bairro. Mas a bebida começou a entrar na rotina de um jeito que não tinha mais volta. Primeiro, foram as discussões com a esposa. Depois, a perda do emprego. A coisa foi piorando até que um dia, a mulher juntou as coisas dela e da criança e foi embora. Ninguém nunca mais teve notícia. Foi aí que ele se afundou de vez. Ele morava sozinho naquele sobrado que tinha sido dos pais. Os irmãos, segundo meu pai, tinham suas próprias famílias e simplesmente lavaram as mãos. O Manuel ficou ali, entregue à própria sorte. A rotina dele era toda bagunçada, mas tinha seus horários certos. Ele saía de manhã para fazer algum bico, qualquer coisa que garantisse o dinheiro da cachaça do dia, e no meio da tarde já estava de volta. Era quando o ritual começava. Ele arrastava uma cadeira de fio de plástico para a varanda do 2º andar e se sentava ali. E ficava, às vezes quieto, só olhando o movimento da rua diminuir. Outras vezes, a gente ouvia ele falando sozinho, resmungando coisas que ninguém entendia. E quando a noite ficava mais funda,
O choro vinha. Não era um choro alto, escandaloso. Era um soluço baixo, contínuo, que o vento trazia até as janelas das outras casas. Meu pai me contou que os vizinhos sentiam uma mistura de pena e irritação. Ninguém gostava de ouvir um homem adulto chorando daquele jeito, mas também ninguém tinha coragem de ir lá falar com ele. Era como se a tristeza dele afastasse as pessoas da casa. Com o tempo, as pessoas começaram a evitar passar por aquela calçada. O sobrado foi ficando com a aparência do dono. A pintura descascando, o jardim virando mato, as janelas sempre sujas. E a luz da varanda, essa nunca mais acendeu. Era um quadrado de escuridão grudado na fachada da casa. Todo mundo via que ele estava se acabando. Meu pai disse que nos últimos anos ele estava magro, a pele amarelada, o olhar perdido. Era o tipo de decadência que a rua inteira assiste em câmera lenta, comentando nos portões, mas que ninguém sabe como parar. Era uma questão de tempo até o corpo dele pedir a conta. E a conta chegou de um jeito que ninguém esperava. A conta, como meu pai me explicou, veio na forma de um ultimato dos médicos. Em uma das vezes que ele passou mal e precisou ser levado por uma ambulância, o diagnóstico foi direto. O fígado dele estava no limite. Não era mais um aviso, era um fato. Se bebesse mais um copo, um único copo, ele morreria. Para um alcoólatra, isso é pior que a morte. É a vida sem o único alívio que ele conhecia. O desespero do Manuel foi total. Ele não conseguia aceitar. Meu pai conta que os vizinhos o viam andando de um lado para o outro na varanda, dia e noite, como um animal enjaulado. Ele não estava bebendo, mas a abstinência o estava consumindo. E foi nesse desespero que ele fez a última coisa que qualquer um esperaria. Ele procurou ajuda. Mas não o tipo de ajuda que os médicos ofereciam. Ele foi bater na porta da Dona Joana. Dona Joana já era uma lenda no bairro. Uma senhora muito, mas muito idosa, que morava sozinha numa casinha nos fundos de um terreno a poucas ruas de distância. Diziam que ela trabalhava com rezas, que era benzedeira. Meu pai a descrevia como alguém que já estava com um pé no outro mundo. A lucidez dela ia e vinha, mas a reputação de seus benzimentos era antiga e forte. E o mais importante, ela tinha sido muito amiga da mãe do Manuel. Ele chegou lá sem um tostão no bolso, implorando. A notícia, claro, correu a rua inteira. Ninguém sabe exatamente o que foi conversado lá dentro, mas o acordo que se espalhou foi o seguinte: Dona Joana concordou em ajudá-lo. Faria umas rezas, uns banhos de erva, o que fosse preciso. Em troca, ele não precisaria pagar o valor de costume. Ela pediu apenas um pagamento simbólico, uma quantia pequena para ele entregar assim que se sentisse melhor. Era uma questão de honra, de fechar o ciclo. E o inacreditável aconteceu. Nas semanas seguintes, o Manuel melhorou. Ele ganhou um pouco de cor, o inchaço do rosto diminuiu. Ele andava mais firme. Ainda parecia um homem doente, mas não estava mais à beira do colapso. O bairro inteiro notou a diferença. Só que o tempo passou. Uma semana, 2, um mês. E ele nunca voltou à casa da Dona Joana para acertar o combinado. Até que um dia os dois se cruzaram por acaso perto da padaria. Meu pai não viu a cena, mas ouviu de quem viu. Dona Joana, pequena e curvada pelo tempo, parou o Manuel na calçada. Ela não cobrou o dinheiro, ela o questionou pela atitude, pela falta de palavra. A reação dele foi o que chocou todo mundo. Em vez de vergonha, ele demonstrou arrogância. Deu uma risada alta, debochada. Meu pai lembrava bem das palavras que a vizinhança repetiu por dias. Ah, Dona Joana, larga a mão dessas besteiras. Aquilo foi só o susto que me fez parar de beber. Eu melhorei porque meu corpo é forte, sempre foi. Ele não parou por aí. Ele zombou da fé da mulher, disse que essas tolices não serviam para nada e que ele ainda viveria muitos e muitos anos. E então, ele disse a frase que decidiu tudo. A senhora é que deveria se cuidar, que já está com a idade estourando. Eu vou enterrar muito curioso ainda. Dizem que a Dona Joana não respondeu. Não rogou praga, não xingou. Ela apenas o encarou por um longo segundo com um olhar de uma tristeza profunda. Virou as costas e foi embora, mancando, deixando o Manuel falando sozinho no meio da calçada.
Aquela imagem da Dona Joana se afastando em silêncio marcou o bairro. Meu pai disse que foi a última vez que a maioria das pessoas a viu andando pela rua. Menos de um mês depois, a notícia se espalhou. Ela tinha falecido. Morreu dormindo, de velhice. Uma morte serena, que já era esperada. Mas a coincidência não passou batida por ninguém. Ninguém falou em maldição, mas um silêncio respeitoso tomou conta do assunto. Foi como se um capítulo da história da rua tivesse sido encerrado. Para o Manuel, no entanto, pareceu uma vitória. Sem a velha por perto para lembrá-lo da dívida, ele se sentiu livre. A arrogância dele cresceu, e aos poucos, ele voltou a beber. No começo era disfarçado, mas não demorou para que a rotina antiga se restabelecesse completamente. A cadeira de fio voltou para a varanda escura, e a figura dele voltou a ocupar aquele espaço do fim de tarde até a madrugada. Ele tinha desafiado os médicos e a benzedeira e continuava ali. A vida seguiu. Uns 5 anos se passaram. As pessoas se acostumaram tanto com a presença dele naquela varanda que ele virou parte da paisagem, como uma árvore torta ou um poste com a luz queimada. Ninguém mais prestava muita atenção, até o dia em que a paisagem não mudou. Os vizinhos da frente notaram primeiro. O Manuel estava lá, sentado na cadeira, na mesma posição da noite anterior. A cabeça tombada para o lado, uma garrafa de cerveja no chão, ao lado da mão dele. O sol da manhã bateu em seu rosto e ele não se moveu, nem ao meio-dia, nem quando as primeiras moscas começaram a pousar. Foi quando chamaram a polícia. Ele teve um infarto e morreu na hora. Morreu ali, sozinho, como viveu seus últimos anos. Meu pai contou que o cheiro que saiu da casa quando abriram a porta era insuportável. Os irmãos dele apareceram distantes, só para cumprir tabela. Não houve velório no bairro. Ninguém sabe dizer para qual cemitério o levaram ou se alguém cuidou do enterro. A única coisa que a família fez foi trancar o portão, fechar as janelas e sumir. A casa de seu Manuel ficou ali, fechada. Os anos foram passando e ela foi se desmanchando. O mato tomou conta do quintal, o reboco caiu, a sujeira se acumulou nas janelas. Virou uma presença morta na rua, um lembrete silencioso de uma história triste que todo mundo preferia esquecer. Mas eu não esqueci, porque foi justamente ali, naquela varanda escura e abandonada, que as minhas memórias começaram. É aqui que a história do meu pai termina e a minha começa. É a parte que o Mauro insiste em chamar de coisa da sua cabeça. Mas não foi. Eu sei que não foi. A janela do meu quarto de infância dava bem para a frente do sobrado do seu Manuel. Eu via aquela varanda todos os dias, e por um longo período, todas as noites também. Eu era criança, não sei precisar quando começou. Lembro de acordar com sede, com a garganta seca na madrugada. A casa toda em silêncio, só o zumbido baixo da geladeira vindo lá da cozinha. Eu levantava, e no caminho para o corredor passava pela janela. Em uma dessas noites, olhei para fora, por puro hábito, e eu vi. Sentado na varanda escura da casa abandonada havia um homem. Minha primeira reação não foi medo, foi confusão. Quem invadiria uma casa caindo aos pedaços para ficar sentado no escuro? Pensei que talvez fosse um morador de rua procurando abrigo. Fiquei ali, parado, tentando enxergar melhor. Mas era impossível. A varanda era um borrão de escuridão, e a figura era só um vulto, um pouco mais escuro que a própria escuridão. Ele estava de cabeça baixa, não se mexia. Depois de um tempo, voltei para a cama confuso e acabei dormindo. Mas aconteceu de novo, e de novo. Virou um ritual horrível. Quase toda noite eu acordava no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã, como se um relógio dentro de mim me avisasse. E o medo começou a aparecer. Eu lutava contra a vontade de olhar, me cobria até a cabeça, mas a curiosidade era mais forte. Eu escorregava para fora da cama, ia engatinhando até a janela e espiava pela fresta da cortina. Ele estava sempre lá, na mesma cadeira, na mesma posição. O pavor de verdade começou quando eu passei a ouvir os sons. Nas noites mais quietas, quando nem o vento soprava, eu conseguia ouvir um choro. Era baixinho, abafado, quase inaudível. Um choro baixo, sem parar, cheio de uma tristeza que uma criança não entende. Junto com o choro,
vinha outro barulho. O tilintar de uma garrafa sendo colocada no chão de cimento com cuidado. E às vezes, o som de um líquido sendo derramado em um copo. Eu nunca vi um rosto, nunca vi uma cor de roupa. Era só o contorno de um homem afundado na própria desgraça, no escuro de uma varanda que não deveria ter ninguém. Uma noite foi pior. O choro estava mais alto, mais desesperado. De repente a silhueta se moveu bruscamente. Vi o braço dele se erguer e arremessar algo. Ouvi o barulho inconfundível de uma garrafa de vidro se quebrando lá embaixo, no mato que crescia no jardim abandonado. Naquela noite eu não aguentei. Corri para o quarto dos meus pais, chorando, dizendo que tinha um homem na casa do vizinho. Meu pai me acalmou, disse que foi um pesadelo. No dia seguinte, ele foi até lá e olhou por cima do muro. Quando voltou, me garantiu que não havia ninguém. Quando perguntei sobre a garrafa, ele disse que não viu caco de vidro nenhum. Mauro, claro, aproveitou para me chamar de medroso na frente de todo mundo. Depois disso, eu parei de contar. Aprendi a conviver com o meu segredo. As noites se tornaram um teste de resistência. Eu acordava, o coração já batendo mais forte, e me forçava a não olhar. Virava para o outro lado, fechava os olhos com força, rezava para o sono voltar logo. Mas eu sabia que ele estava lá, do outro lado da rua, sentado no escuro, revivendo o próprio fim, toda noite. E eu era o único que assistia. Eu terminei de contar tudo isso para o meu pai, ali na mesa da cozinha. A xícara de café na minha frente já estava fria. Ele me olhou e, pela primeira vez, vi em seu rosto algo além da paciência. Era um tipo de tristeza, de pena. Ele não estava com pena de mim, mas da situação toda. É uma lembrança muito forte, não é? Ele disse, mais afirmando do que perguntando. O Mauro nunca entendeu isso. Ele sempre achou que você misturou as histórias que ouvia na rua com algum sonho ruim. Criança faz dessas coisas. Mas não foi um sonho, pai. Eu sei que não foi. Era real demais. Ele tomou um gole de café e pousou a xícara no pires com um cuidado que não era dele. Ele estava adiando o que precisava dizer. O problema, Renan, não é o que você lembra de ter visto. O problema é quando você viu. Eu não entendi de imediato. Como assim? Meu pai se ajeitou na cadeira. Nós nos mudamos para aquela casa da rua de cima em janeiro de 1992. Eu lembro bem da data, porque sua mãe já estava na reta final da gravidez. Ele fez uma pausa, me encarando e esperando que eu ligasse os pontos. Eu continuei sem entender. O seu Manoel, filho, ele morreu em outubro de 1991. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar. As datas dançavam na minha cabeça, se recusando a se encaixar. Outubro de 91. Janeiro de 92. Pai, eu não... Renan. Ele me cortou, a voz firme e clara como nunca. Você nasceu em março de 1992. Quando a gente se mudou para aquela casa, o Manoel já estava morto e enterrado fazia quase 3 meses. Você nunca viu aquele homem em vida. O ar sumiu dos meus pulmões. De repente, a ficha caiu de um jeito assustador. Não era uma memória distorcida. Não era um sonho baseado em alguém que eu via durante o dia. Era outra coisa. A imagem na minha cabeça se tornou mais nítida e ao mesmo tempo mais apavorante. O homem na varanda não era um invasor. Não era um vizinho. Era um eco. Uma mancha que ficou para trás. Eu agradeci meu pai e fui embora. No carro, antes de dar a partida, liguei para o Mauro de novo. Tenho uma coisa para te falar sobre o terreno, eu disse. Contei a ele a conversa que tive com nosso pai. Falei das datas, do meu nascimento, da morte do seu Manoel. Do outro lado da linha, pela primeira vez na vida, meu irmão ficou em completo silêncio. Nenhum deboche, nenhuma explicação lógica, só o som da respiração dele. Eu preciso desligar. Foi a única coisa que ele conseguiu dizer antes de encerrar a chamada. Ele nunca mais tocou no assunto do terreno. A casa do seu Manoel continua lá, apodrecendo. E eu finalmente entendi a minha memória. Não era só a visão de um fantasma que me assustava. Era o sentimento que vinha com ela. A tristeza de alguém preso num ciclo de solidão, repetindo seu vício no escuro. Uma tragédia tão forte que vazou para o outro lado e que só podia ser vista pelos olhos de um menino que ainda nem sabia o que era a morte.
O medo que eu sentia dele deu lugar a um pavor diferente e mais profundo. A certeza de que tem tristeza que é tão pesada que nem a morte consegue levar embora. Isso aconteceu uns 15 anos atrás, quando eu ainda era policial e rodava de viatura com o Silas. A gente tinha aquela sintonia fina, do tipo que só anos de patrulha na mesma viatura conseguem criar. Um olhar bastava. E naquela noite de domingo tudo corria dentro do esperado. Um tédio profundo, quebrado só pelo chiado do rádio e pela escuridão passando rápido pela janela. Cobríamos um trecho de uma rodovia federal que cortava uma área de mata seca, um lugar onde, à noite, a única luz vinha dos nossos faróis e da lua. Estávamos perto da troca de turno quando a chamada veio. A voz do operador no rádio soou quase sem graça ao informar sobre um carro parado com um pneu furado, perto do quilômetro 123. Olhei para o Silas sem entender. Pneu furado? Perguntei mais para mim mesmo do que para ele. Não tem guincho da concessionária para isso? Desde quando a gente virou borracheiro? Silas deu de ombros, mantendo o olhar fixo no asfalto à nossa frente. Ele sempre foi o mais prático, o tipo que não esquenta a cabeça com o porquê das coisas. Sei lá, Tibério, mandaram a gente ir, então a gente vai. Vai que o cara tá sem sinal numa área perigosa. Melhor não facilitar. A justificativa dele até fazia sentido, mas algo no chamado continuava me soando esquisito. Era um procedimento fora do padrão, um chamado estranho para um problema tão comum. Mesmo assim, como ele disse, ordem é ordem. Pegamos o próximo retorno e aceleramos pela pista vazia, sem fazer ideia de que aquela era a última viagem que faríamos dentro de um mundo que a gente conhecia. Não demorou muito e avistamos o carro no acostamento, um Corsa antigo, com o pisca-alerta piscando fraco na escuridão. Do lado de fora, um homem de mais idade nos esperava, as mãos nos bolsos da calça, olhando de um lado para o outro. A solidão daquele lugar era uma coisa que pesava. Não passava uma alma. Paramos a viatura atrás do carro dele, os faróis altos iluminando a cena toda. O homem, que depois se apresentou como Nilson, veio na nossa direção com uma cara de alívio. Ele não parecia um problema, só alguém cansado e precisando de ajuda. Boa noite, senhores, obrigado por virem. A voz dele era baixa, um pouco trêmula. Silas desceu primeiro, já assumindo a conversa. Boa noite, o que houve por aqui, meu amigo? O rádio informou um pneu furado. O senhor Nilson apontou para a roda traseira do carro. Sim, furou, mas eu já ia trocar. O step está bom. O problema de verdade... Ele fez uma pausa, como se tomasse coragem para admitir. É que o combustível está só no cheiro. Eu não rodo nem mais 1 quilômetro com isso. Eu me aproximei analisando a situação. Então, era isso. A história do pneu era só a desculpa para chamar. Fazia mais sentido, mas a solução continuava a mesma. Certo, o posto mais próximo fica a uns 50 quilômetros para trás. A gente pode levar o senhor até lá para buscar gasolina. Foi aí que a noite começou a entortar de verdade. O senhor Nilson balançou a cabeça negando. Não, para trás, não. Tem uma venda com uma bomba de gasolina logo ali na frente. Não deve dar nem 10 quilômetros daqui. Eu passei por ela. Eu e Silas nos olhamos. Aquele olhar rápido que era a nossa comunicação. Nós conhecíamos cada curva, cada buraco e cada placa daquele trecho. Meu senhor, com todo respeito, não tem nada para lá. Eu disse da forma mais calma que consegui. O trecho à frente é um vazio total até a próxima cidade. E isso dá mais de 100 quilômetros. O desespero no rosto dele aumentou. Mas eu vi, policial. Eu juro que vi. Tem uma estradinha de terra que sai à esquerda, logo depois daquela curva grande. A venda fica para dentro. Eu vi uma claridade. Ele apontava para a escuridão, para o nada. A história era um delírio. Talvez pelo cansaço, pelo estresse. Eu já estava pronto para encerrar o assunto e convencê-lo a voltar. Mas o Silas fez algo que eu nunca esperaria. Ele olhou bem para o rosto do Sr. Nilson por um instante e depois se virou para mim. Tá bom, Silas disse simplesmente. A gente leva o senhor lá. Pega o seu galão. Eu fiquei sem reação. Olhei para ele esperando algum sinal, uma piscadela, qualquer coisa que indicasse que ele estava só seguindo um protocolo estranho.
mas não havia nada. Ele falava sério. Silas, que papo é esse? Falei baixo só para ele ouvir. Não tem estrada nenhuma ali. A gente checa e pronto, Tibério. Qual o problema? O homem jura que viu. Vamos tirar a dúvida. Ele respondeu no mesmo tom, já abrindo a porta de trás da viatura. Sem ter o que argumentar, ajudei o Sr. Nilson a colocar o galão vazio no banco de trás e entramos na viatura. O silêncio que se instalou era pesado. Eu não conseguia entender a atitude do meu parceiro. Ele estava quebrando o bom senso por causa da insistência de um desconhecido. E enquanto ele dirigia devagar, procurando por uma entrada que eu sabia que não existia, eu senti um incômodo na boca do estômago, um aviso de que estávamos indo na direção errada. Rodamos por uns 5, talvez 6 quilômetros em silêncio absoluto. O único som era o do motor e dos pneus no asfalto. O Sr. Nilson, no banco de trás, estava inclinado para a frente, os olhos fixos na escuridão, procurando a tal entrada. Eu já estava no meu limite, pronto para falar para o Silas que aquela palhaçada tinha ido longe demais. Minha boca estava seca. Eu conhecia aquele trecho. Não havia nada ali. E foi no momento exato em que eu abri a boca para falar que o Silas diminuiu a velocidade. Ali, ele disse a voz baixa, apontando com o queixo. Eu segui o olhar dele e não acreditei no que vi. Bem onde o Sr. Nilson tinha dito, depois de uma curva longa, havia uma abertura na vegetação. Não era uma estrada de verdade, mas uma trilha de terra batida, 2 linhas marcadas no mato que entravam na escuridão. Parecia algo que não era usado há anos. Não tinha placa, não tinha sinalização, nada. Você não vai mesmo entrar aí, vai? A pergunta saiu quase como um sussurro. Silas não respondeu. Ele apenas ligou a seta como se estivesse entrando numa rua normal e girou o volante. O carro saiu do asfalto macio e começou a trepidar no chão irregular. O barulho dentro da viatura mudou na hora. Era o som de cascalho e galhos secos estalando sob os pneus. A trilha era estreita. O mato arranhava a lateral da viatura de vez em quando, um som que me arrepiava. Os faróis altos abriam um túnel de luz à nossa frente, mas dos lados e acima era um breu completo. Eu peguei o rádio por puro instinto, só para ver o sinal. Estava fraco, cheio de chiado. Estávamos por nossa conta. O Sr. Nilson parecia cada vez mais agitado no banco de trás, murmurando coisas como: "É aqui mesmo, estamos chegando." Eu, por outro lado, sentia o oposto. Cada metro que avançávamos naquela trilha me dava a certeza de que estávamos cometendo um erro gigantesco. Que lugar era aquele que não estava em mapa nenhum? E então, quando meu nervosismo estava no limite, nós vimos, num ponto onde a vegetação ficava mais rala, lá na frente, bem no fundo da escuridão, apareceram uns pontos de luz. Eram luzes fracas, amareladas, como as de lampiões ou lâmpadas de baixa potência. Pareciam umas poucas casas juntas, um vilarejo minúsculo perdido no meio do nada. Eu falei. A voz do Sr. Nilson soou alta, cheia de alívio. Eu não disse que tinha gente morando aqui. Eu sabia que não estava ficando doido. Silas me olhou de lado com um meio sorriso, um olhar que dizia: "Viu só?" E eu não sabia o que sentir. Uma parte de mim estava aliviada, porque aquilo significava que havia uma explicação lógica, que o homem não era louco e que nós não estávamos indo para uma armadilha. Mas a outra parte, a parte que conhecia aquela região, estava gritando. Aquelas luzes não deveriam estar ali. Aquele lugar não existia. Mesmo assim, elas estavam lá, piscando à nossa frente, nos convidando a seguir em frente. Continuamos pela trilha, a viatura balançando devagar. O estranho é que, por mais que a gente andasse, as luzes amareladas não pareciam ficar maiores ou mais próximas. Era uma sensação esquisita, como correr na direção de um quadro de algo fixo. A distância parecia não diminuir nunca. Silas deve ter sentido o mesmo, porque eu o vi forçando a vista, a mandíbula travada. Andamos por talvez mais 1,5 km e então a trilha simplesmente acabou. Não era uma bifurcação nem uma clareira. O caminho morria num paredão de mato fechado, denso, que não dava para passar. Silas freou a viatura, deixando o motor ligado. Os faróis iluminavam um emaranhado de galhos e folhas. Não tinha para onde ir. E o pior,
Daquele ponto não se via luz nenhuma. O vilarejo tinha sumido. Não, não pode ser. O Sr. Nilson abriu a porta de trás e desceu, a voz carregada de pânico. Era aqui. As casas estavam logo ali na frente. Silas desligou o motor e o silêncio da noite tomou conta de tudo. Ele desceu do carro e foi até o homem, que gesticulava na direção do matagal. Calma, Sr. Nilson, vamos ver isso direito. Ele se virou para mim. Fica aqui na viatura, Tibério. Eu vou com ele só um pouco ali na frente, ver se a trilha continua escondida. Não saia daqui. Eu só assenti com a cabeça observando os dois ligarem as lanternas. Os fachos de luz cortaram a escuridão, passando pela vegetação. E eles começaram a andar, contornando a beirada do mato. Eu fiquei ali, no banco do motorista, vendo as duas figuras se afastarem. Vi as luzes das lanternas deles ficando cada vez menores, até sumirem atrás de uma curva na vegetação. E então eu estava sozinho. O silêncio era total, absoluto, do tipo que aperta os ouvidos. Desliguei o rádio para economizar bateria e o chiado que me fazia companhia sumiu. Agora era só eu e a noite. 1 minuto se passou. 2. O tempo parecia se arrastar. Comecei a tamborilar os dedos no volante. Um hábito que eu tinha quando ficava nervoso. 5 minutos. Nada. Aquele incômodo no estômago aumentou, virou um medo gelado. Onde eles se meteram? O que estavam fazendo? A regra era clara: nunca se separar, principalmente num lugar como aquele. Abri a porta e desci, precisava esticar as pernas. O ar da noite estava parado, sem vento. Olhei na direção em que eles foram. Nada, escuridão total. Então me virei e olhei para o caminho por onde viemos, procurando no horizonte por qualquer sinal das luzes que tínhamos visto antes. Não havia nada. Não era que as árvores estivessem bloqueando a visão. A escuridão parecia um muro, não dava para ver nada. As luzes não tinham sido encobertas. Elas tinham simplesmente deixado de existir. Aquele pequeno vislumbre de uma explicação lógica tinha se desfeito, me deixando com algo muito pior: o impossível. Meu coração começou a bater mais forte. Uma sensação estranha percorreu meus braços e não era de frio. A vontade era de entrar na viatura, dar a volta e sair dali o mais rápido possível, deixar os dois para trás. Eu sei, é horrível pensar isso, mas a vontade de fugir dali era maior que a lealdade. Quando eu estava prestes a tomar a pior decisão da minha vida, vi os fachos de luz reaparecendo à distância. Eles estavam voltando. O alívio que senti foi tão forte que minhas pernas fraquejaram um pouco. Esperei que eles se aproximassem. O Sr. Nilson caminhava de cabeça baixa, os ombros caídos, como um homem derrotado. Silas vinha logo atrás, a lanterna apontada para o chão, e o rosto dele estava fechado com uma expressão séria que eu nunca tinha visto antes. Eles chegaram na viatura e entraram sem dizer uma única palavra. Nenhum dos dois. O Sr. Nilson se encolheu no banco de trás. Silas sentou no banco do motorista, guardou a lanterna e deu a partida. O barulho do motor quebrando o silêncio foi um alívio. Ele engatou a ré e começou a manobra difícil para dar a volta na trilha apertada. Eu queria perguntar, queria gritar: o que aconteceu? Mas o clima dentro do carro era tão pesado, tão carregado, que eu não consegui falar uma única palavra. Voltamos por todo o caminho de terra em silêncio absoluto, deixando para trás aquele fim de caminho e o vazio onde, minutos antes, um lugar inteiro parecia existir. O baque suave dos pneus voltando para o asfalto foi um dos sons mais normais e, ao mesmo tempo, mais estranhos que eu já ouvi. Era como voltar para o mundo real, mas trazendo uma sujeira do outro lado que não ia sair nunca mais. Ninguém falou nada no trajeto de volta até o carro do Sr. Nilson. Chegando lá, Silas estacionou, pegou o galão cheio no banco de trás e desceu. Eu fiquei na viatura, só observando. Ele acompanhou o Sr. Nilson até a porta do Corsa e os dois conversaram por alguns minutos. Eu não conseguia ouvir o que diziam, mas vi o Sr. Nilson passar a mão no rosto, como quem enxuga uma lágrima. Vi o Silas colocar a mão no ombro dele, um gesto de consolo. E então o inacreditável aconteceu de novo. O Sr. Nilson entrou no carro, ligou o motor e simplesmente foi embora.
A luz traseira do Corsa foi diminuindo na escuridão até sumir. O carro que estava supostamente sem uma gota de gasolina. Silas voltou para a viatura, o rosto ainda com aquela expressão dura. Ele se sentou, bateu a porta e ficou olhando para a frente, para a estrada vazia. Aquele foi o meu limite. Você não vai falar nada? A minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Silas, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu aqui? O carro dele não tinha combustível. Ele respirou fundo, um suspiro longo de quem está muito cansado. Vamos sair daqui, Tibério. A gente para comer alguma coisa e eu te conto. É melhor você estar sentado. Ele deu a partida e acelerou, deixando para trás o quilômetro 123, como se quisesse apagar aquele ponto do mapa. E durante os primeiros minutos de estrada, ele começou a falar, a voz baixa, como se estivesse repetindo uma história decorada. Quando a gente desceu da viatura lá no fim da trilha, ele começou. O homem estava em pânico. Ele me puxou pelo braço e me fez jurar que eu acreditaria nele. E me contou o que aconteceu antes de a gente chegar. Silas fez uma pausa, engoliu em seco. Ele disse que assim que o pneu furou e ele percebeu que estava sem gasolina, ele se desesperou. Foi quando apareceu um rapaz novo, saindo daquela trilha com um lampião na mão. O moço disse para ele não se preocupar, que ali perto tinha um lugar com gente que podia ajudar. Eu ouvia tudo em silêncio, a cabeça a mil. O Nilson foi com ele com medo, mas foi. E a trilha deu naquele lugar que a gente viu as luzes. Eram umas poucas casas, bem simples. O rapaz o levou até uma oficina nos fundos de uma das casas, onde um senhor de idade chamado Inácio estava trabalhando. Ele ouviu a história e, sem fazer pergunta, pegou um galão de metal e encheu de gasolina para ele. O galão que a gente levou na viatura estava cheio, Tibério. O homem encheu para ele. Aquilo explicava o carro andando, mas abria 1 milhão de outras perguntas. Ele tentou pagar, claro, continuou Silas. Mas o tal do Inácio não aceitou de jeito nenhum. Disse que ali eles se ajudavam. Mas ele fez um pedido. Ele disse: já que o senhor vai passar perto de Avaré, faz um favor para mim. Procura meu sobrinho, o Ademar Rocha. Diz para ele que o tio Inácio mandou lembranças e que por aqui está tudo bem. E aí? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Silas virou o rosto para mim pela primeira vez e os olhos dele pareciam cansados, velhos. E aí o senhor Nilson agradeceu, pegou o galão e começou a voltar pela trilha. Depois de andar uns 50 metros, ele disse que sentiu um arrepio e olhou para trás. Cadê o lugar? Não tinha mais casa, não tinha mais luz, não tinha mais nada, só mato. Foi aí que ele entrou em pânico de verdade. Ele só nos chamou para ter certeza de que não estava louco. Ficamos em silêncio por um longo tempo. A história era um absurdo completo, uma alucinação. Mas tinha um detalhe que nos incluía na loucura dele. Eu sei o que você está pensando, disse Silas, como se soubesse o que eu estava pensando. Que o cara inventou tudo, que estava bêbado, sei lá. Eu também pensaria. Mas tem um problema, Tibério. Nós vimos as luzes. Você viu e eu vi. Aquele lugar existia. E depois, ele sumiu. Naquela noite a gente não falou mais nada sobre o assunto. Paramos numa lanchonete de beira de estrada, comemos um salgado em silêncio e terminamos o turno. No relatório, escrevemos apenas o básico: auxílio a motorista com pane seca. Mentimos. Foi a primeira e única vez que mentimos juntos num documento oficial, mas sabíamos que a verdade era impossível de contar. Só que eu não consegui deixar para lá. A história, e principalmente o pedido do tal Inácio, ficou martelando na minha cabeça. Uns 2 dias depois, eu não resisti. Sentei na frente do computador da delegacia e, com o estômago revirado, fiz uma busca no sistema. Joguei o nome que o Silas me disse: Ademar Rocha, de Avaré. Achei. E o que eu encontrei me deixou gelado. Havia um registro de óbito para Ademar Rocha. Ele tinha falecido havia 12 anos, aos 72 de idade. Mas não foi isso que me derrubou. Foi a filiação. Nos documentos antigos constava o nome do tio, que tinha sido seu tutor legal por um tempo. Inácio Rocha, dado como desaparecido numa enchente que devastou a região do Rio, 60 anos atrás.
O corpo nunca foi encontrado. Imprimi tudo: a certidão de óbito do sobrinho e o boletim de ocorrência do desaparecimento do tio. Levei os papéis até o Silas, com o coração a mil, achando que aquela prova, ia nos fazer entender juntos. Ele olhou para os papéis na minha mão, depois para o meu rosto, e então ele balançou a cabeça devagar. O que você quer com isso, Tibério? É a prova, Silas, a gente não tá maluco. Eu disse, a voz quase falhando. Não, ele respondeu firme. Isso é veneno. A gente viu o que viu. Acabou. Se você ficar cavando, essa coisa não vai te largar nunca mais. Amassa isso e joga fora. É um conselho de amigo. Mas eu não joguei e ele nunca mais tocou no assunto. Aquele foi o dia em que nossa parceria começou a morrer. Continuamos trabalhando juntos por mais uns anos, mas a sintonia tinha acabado. O silêncio entre nós não era mais de cumplicidade, era de distância. Havia um abismo entre o meu desejo de entender e a decisão dele de esquecer. Hoje, 15 anos depois, eu não sou mais policial, saí da força há um bom tempo. O Silas se mudou para o sul, soube que foi transferido. A gente se fala de vez em quando, no aniversário, no fim do ano. Mas são conversas curtas, só por educação. Nunca mais mencionamos a noite no quilômetro 123. Mas eu não esqueci. Pelo menos umas 2 vezes por ano, eu pego meu carro e dirijo até lá. Eu sei, é loucura, mas eu preciso. Rodo devagar por aquele trecho, os olhos varrendo a vegetação na beira da estrada. Eu procuro a curva, procuro a entrada da trilha de terra. Ela nunca está lá, é só mato fechado, como sempre deveria ter sido. Não há sinal de que um dia houve uma passagem ali. Às vezes eu acho que o Silas estava certo. Ficar remoendo isso só me fez mal. Mas a verdade é que eu não tive escolha. Não sei o que é pior: ter visto um lugar que não existe ou ter perdido meu melhor amigo para o segredo que vimos juntos. O estrago que aquela noite fez na minha cabeça nunca sarou. Ela continua aqui, me lembrando que o mundo que a gente acha tão sólido e real, às vezes, tem rachaduras. E se você der o azar de olhar por uma delas, nunca mais consegue desver o que está do outro lado. Até hoje, certos barulhos fazem meu estômago dar um nó. Não é uma lembrança, é uma reação física, quase como se meu corpo se lembrasse de algo que minha mente tenta esquecer. Uma náusea que sobe pela garganta e me deixa sem ar por um segundo. Tudo por causa de um móvel que eu nunca deveria ter comprado. Eu tinha me mudado há pouco tempo para um sobrado geminado num bairro residencial mais antigo. Era uma daquelas casas com um corredor comprido e um pé direito alto que ligava a sala aos quartos lá no fundo. Eu sempre fui um cara que gosta de ter as coisas no lugar, de manter uma certa ordem. Então estava curtindo o processo de arrumar meu canto, deixar tudo com a minha cara. Foi num sábado à tarde, num dia quente e abafado, que eu saí para andar um pouco, sem rumo, só para observar o movimento. A umas ruas de casa vi uma senhora expondo uns móveis e umas caixas na calçada. Um desses bazares improvisados que aparecem de vez em quando. Tinha de tudo um pouco, mas uma peça se destacava. Um cabideiro de pé, de madeira escura e pesada, com ganchos de bronze polido. Era um móvel antigo, mas estava perfeito. A dona, uma senhora de cabelo branco e olhar miúdo, que depois eu soube se chamar Glória, me disse que era uma peça de família. O preço que ela pediu foi tão baixo que eu nem negociei. Acabei levando também uma camisa social e um suéter fino que estavam pendurados nele, ambos em perfeito estado. Voltei para casa carregando o cabideiro, satisfeito com o achado. Instalei o móvel no corredor, perto da porta de entrada. Era o lugar perfeito. Deixei as roupas que comprei penduradas ali mesmo, pensando em lavá-las no dia seguinte para não misturar com as minhas. Olhei para a peça, sentindo que a casa agora parecia um pouco mais completa, mais minha. O resto do dia foi normal. Arrumei umas coisas, pedi comida e fui dormir cedo, sem imaginar o que estava para começar. A primeira vez aconteceu naquela mesma noite. Acordei no meio da madrugada, naquele silêncio pesado da madrugada.
Não foi um barulho alto como uma batida ou algo quebrando. Foi um som baixo, úmido, que parecia vir do corredor, um som de engasgo. Fiquei completamente imóvel na cama, tentando entender. Era um som gutural, horrível, como o de um homem tentando vomitar com muita dificuldade. Ânsias longas e sofridas. Meu primeiro pensamento, claro, foi que alguém tinha invadido a casa. Meu coração começou a martelar. Fiquei ali, prendendo a respiração, só escutando. O barulho continuava, ritmado e agoniante. E então a coisa mais estranha aconteceu. Uma náusea me atingiu com tanta força que eu tive que colocar a mão na boca. Meu próprio estômago começou a se contrair, a revirar em sincronia com os sons que vinham do corredor. Parecia que o que quer que estivesse acontecendo lá estava acontecendo dentro de mim também. Aquilo me deu um tipo de coragem pelo desespero. Eu precisava ver o que era. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui andando na ponta dos pés, com o corpo todo tenso. O gosto amargo já subia pela minha garganta. A cada passo que eu dava em direção à porta do quarto, o som parecia mais nítido e a minha ânsia mais forte. Quando finalmente cheguei na soleira e olhei para o corredor escuro, o barulho parou. De repente, um corte seco. O silêncio que veio depois era pior ainda. A luz de um poste lá da rua entrava pela janela da sala no fim do corredor e cortava a escuridão, mas não havia ninguém ali. A porta de entrada estava trancada com a chave e a corrente, exatamente como eu tinha deixado. Levei alguns segundos para meus olhos se acostumarem. Foi quando eu vi. A camisa e o suéter que eu tinha deixado no cabideiro não estavam mais lá. Estavam no chão, ao lado dele. Mas não estavam caídos, jogados. Estavam dobrados. Dobrados de um jeito perfeito, com uma precisão que eu nunca teria. As duas peças alinhadas uma sobre a outra, formando um pequeno retângulo no assoalho de madeira. Aquilo, de alguma forma, foi mais assustador que o som. Verifiquei a casa inteira, a porta dos fundos, as janelas. Tudo fechado. Não havia sinal de ninguém. Voltei para o quarto e deixei as luzes acesas até o dia amanhecer, tentando encontrar uma lógica para aquilo. Mas a única coisa que eu sentia era o estômago ainda embrulhado. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi ir até o corredor, com uma parte de mim esperando que tudo tivesse sido um sonho muito real. Mas não. As roupas continuavam lá no chão, dobradas daquele jeito estranho. Peguei as peças, sentindo uma repulsa da textura fria do tecido. Sem nem pensar, enfiei tudo num saco plástico que achei na cozinha, decidido a jogar fora assim que saísse. Foi um ato de negação, uma tentativa de apagar o que tinha acontecido. Passei o dia no trabalho completamente disperso. Qualquer som mais agudo me fazia dar um pulo. Eu tentava criar explicações. Podia ser o vizinho de parede, talvez alguém doente. O som podia se propagar de um jeito estranho pela estrutura da casa. E as roupas? Sonambulismo. Eu nunca tinha tido, mas quem sabe? A gente se agarra a qualquer coisa, por mais sem lógica que parecesse, para não ter que admitir o que realmente teme. A volta para casa no fim da tarde foi pesada. Ver o sol se pondo me deixava cada vez mais tenso. Quando a noite caiu, a casa mudou. O silêncio, que antes era confortável, agora me deixava tenso, esperando alguma coisa. Eu me senti um idiota, mas acendi todas as luzes. Cogitei dormir no sofá, mais perto da porta, mas acabei indo para o quarto. Eu não ia me deixar acuar dentro da minha própria casa. Demorei, mas o cansaço me venceu. Acordei de novo na madrugada com o mesmo som, mas dessa vez ele estava mais alto, mais desesperado. Eu podia ouvir detalhes que não tinha percebido antes. Um chiado no peito, como se a pessoa estivesse se afogando, e uma respiração ofegante entre as contrações. Era o som de uma agonia real. A náusea me bateu com tudo, instantânea e muito mais violenta. Não deu tempo de pensar. Corri para o banheiro do quarto e vomitei de verdade. Ajoelhado ali, no piso frio, tremendo, eu ouvia os ecos daquela ânsia vindo do corredor enquanto meu corpo se esvaziava. Era uma violência, uma humilhação. Eu estava doente por causa de um barulho. Quando o som finalmente parou, demorei um bom tempo para criar coragem de sair do banheiro. Fui até o corredor com o coração na boca, já esperando o que ia ver.
As 2 peças de roupa estavam lá, no mesmo lugar, dobradas com aquela precisão doentia. Mas havia algo mais. Havia uma terceira peça com elas. Uma camiseta minha, preta, que eu tinha certeza de ter deixado jogada sobre a cadeira dentro do meu quarto. Agora, ela estava ali, no corredor, dobrada e alinhada entre a camisa e o suéter. Naquele momento, nenhuma das minhas desculpas lógicas fazia mais sentido. Não era o vizinho, não era sonambulismo. Alguma coisa tinha entrado no meu quarto, no meu espaço, pegado um objeto meu e o levado para o corredor. A sensação que tomou conta de mim não era só medo. Era a sensação de estar sendo vigiado, de ter meu espaço mais íntimo invadido. A coisa, fosse o que fosse, não estava mais restrita àquele cabideiro. Estava andando pela minha casa. Eu não dormi mais naquela noite. Fiquei no sofá da sala com a luz acesa, olhando para a entrada escura do corredor a cada 5 minutos. Assim que o dia clareou, peguei aquelas 3 peças de roupa, a minha camiseta e as outras 2, e sem nem mesmo desdobrá-las, enfiei tudo num saco de lixo. Amarrei bem a boca do saco e o deixei na área de serviço no fundo da casa, o mais longe possível de mim. Antes de sair para o trabalho, ainda fiz outra coisa. Arrastei o cabideiro. Tirei ele daquele canto no corredor e o coloquei na sala, bem atrás da porta de entrada. Meu raciocínio era confuso, desesperado. Se fosse algo sobrenatural, o lugar não faria diferença. Mas se por um milésimo de chance fosse alguém entrando em casa, essa pessoa iria trombar com o móvel e fazer um barulho que me acordaria. Eu estava tentando me proteger de todas as formas, da lógica e da ilógica. Passei a sexta-feira e o sábado num estado de alerta constante. Dormi mal, comi pouco. E então, no domingo à tarde, o horror mudou de nível. Eu estava na cozinha, passando um café. A luz do sol entrava forte pela janela. Os sons da rua eram de um dia comum. Crianças brincando, um rádio ligado em algum lugar. Uma normalidade que parecia uma casca fina de gelo. Foi quando eu ouvi o som da ânsia, vindo do corredor. De dia, meu corpo inteiro se contraiu, mas havia algo diferente no som. O timbre estava mais agudo, menos cavernoso. Fui andando devagar, em silêncio, até a porta da cozinha que dava para o corredor. O som vinha de lá, nítido, e então eu entendi. Meu corpo inteiro travou. A voz parecia a minha. Não era uma cópia perfeita, mas uma imitação grotesca, como uma gravação de péssima qualidade do meu próprio som de engasgo no banheiro, na noite anterior. A coisa estava me imitando. O pavor foi tão grande que me deu um tipo de coragem doentia. Eu precisava ver. Com o estômago já se contorcendo, forcei o olhar pelo corredor. Não havia ninguém. Mas o som continuava. A cada 2 segundos, a minha própria voz forçada ecoando pelas paredes. Foi quando eu ouvi um ruído baixo e áspero, um raspar de madeira no assoalho, vindo da direção da sala. Meus olhos correram para lá, para a porta de entrada. O cabideiro. Ele não estava mais atrás da porta onde eu o tinha deixado. Ele estava de volta ao seu lugar original, no canto do corredor. E enquanto o som da minha ânsia falsa ecoava, eu vi. O cabideiro balançou, sozinho. Um movimento curto e lento para frente e para trás, como se uma mão invisível o tivesse empurrado de leve. Aquela imagem, combinada com o som do meu próprio corpo sendo usado como arma contra mim, foi o gatilho. A náusea explodiu. Corri para o banheiro e vomitei com uma violência que nunca tinha sentido. Foi a pior de todas as vezes. Eu estava ali, curvado sobre o vaso, e ao mesmo tempo ouvia um eco distorcido de mim mesmo vindo de fora. Mal conseguia respirar, sentindo o ácido queimar a garganta, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Era um ataque completo, físico e mental. Quando finalmente parou, fiquei um longo tempo sentado no chão frio, exausto. Agora eu tinha certeza. Aquilo não queria apenas me assustar. Queria me destruir, se alimentar da minha reação. E o cabideiro era a âncora de tudo. Eu só tinha uma opção. Precisava achar a Dona Glória. Eu nem pensei. Saí do banheiro, passei pela sala e fui direto para a porta da rua.
O nojo e o medo tinham se misturado e virado uma espécie de raiva fria, uma determinação que vinha do desespero. Vesti um chinelo, peguei as chaves e bati a porta atrás de mim sem nem olhar para o cabideiro. Eu não ia passar mais um segundo naquela casa sem uma resposta. Fui andando a passos rápidos pelas ruas do bairro, refazendo o caminho do sábado anterior. Era um fim de tarde de domingo. O ar estava quente e parado. Eu torcia para encontrar a senhora na calçada de novo, vendendo o resto das suas coisas, mas não havia ninguém. A rua estava silenciosa. Parei em frente à casa dela, um sobrado amarelo, de aparência simples, com um portão baixo de ferro. Fiquei ali parado na calçada do outro lado por uns minutos. O que eu ia dizer? Como eu explico uma coisa dessas sem parecer um completo maluco? A urgência de não ter que voltar para a minha casa escura me deu a coragem que faltava. Atravessei a rua e toquei a campainha. Demorou um pouco. Ouvi passos lentos e a porta se abriu numa fresta. Era ela, a Dona Glória. Ela me olhou por um instante e eu vi o momento exato em que ela me reconheceu. "Pois não?" ela disse com uma voz cansada, segurando a porta. "Dona Glória, boa tarde. Desculpa incomodar a senhora. Eu sou o rapaz que comprou o cabideiro no sábado." "Ah, sim, lembro do moço." ela respondeu sem abrir mais a porta. Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Aconteceram umas coisas muito estranhas na minha casa desde que eu levei o móvel. Coisas que não têm explicação. Eu tenho ouvido um barulho, um som horrível de alguém passando muito mal, vomitando no corredor onde eu deixei o cabideiro. O rosto dela mudou na mesma hora. Foi sutil, mas eu vi. Os olhos se arregalaram um pouco, a boca ficou tensa. Ela deu um passo instintivo para trás, como se minhas palavras pudessem alcançá-la. "Moço, eu não sei de nada disso. Deve ser o encanamento da sua casa, essas casas velhas." "Não é encanamento, Dona Glória." Eu a interrompi, a minha voz subindo um pouco. "As roupas que eu comprei da senhora apareceram dobradas no chão, e hoje eu vi o cabideiro se mexer sozinho. A senhora precisa me dizer de quem era aquilo, por favor." O medo no rosto dela ficou evidente, um pavor genuíno, profundo. Ela agarrou a porta com mais força, o corpo meio escondido atrás da madeira. "Vá embora!" A voz dela saiu num sussurro assustado, mas firme. "Por favor, vá embora daqui. Eu só preciso saber a origem dele, talvez eu possa." "Eu não quero saber!" Ela me cortou agora com a voz trêmula. "Era de um parente que já morreu faz muito tempo, é só isso. Jogue fora, queime, faça o que você quiser, mas não volte mais aqui." Ela empurrou a porta com força. Eu ainda tentei dizer mais alguma coisa, mas só ouvi o som seco da madeira batendo, e logo em seguida, o barulho de duas trancas girando do lado de dentro. Fiquei ali, parado na calçada, olhando para aquela porta fechada. O sol da tarde ainda esquentava o ar, mas eu sentia um frio que vinha de dentro. A reação dela tinha sido a pior de todas. Ela não me chamou de louco. O pavor no rosto dela confirmou tudo para mim, e também mostrou que eu estava sozinho nessa. Voltei para casa arrastando os pés, e a raiva passou e só sobrou o desespero. Eu sabia que quando a noite caísse, a coisa estaria me esperando. E dessa vez, eu teria que revidar. Quando eu entrei em casa, o sol já tinha sumido. As sombras dentro do sobrado pareciam mais longas e escuras do que o normal. Olhei para o cabideiro no canto do corredor, e pela primeira vez eu não senti medo. Senti raiva, um ódio frio e lúcido. Eu não ia mais vomitar. Não ia mais dormir com a luz acesa. Aquela coisa ia sair da minha casa, naquela noite. Fui direto para a pequena área de serviço nos fundos, onde eu guardava uma caixa de ferramentas que foi do meu pai. Abri e peguei a ferramenta mais pesada que encontrei, uma marreta de cabo curto. Segurar o aço pesado da marreta me deu uma segurança. Na volta, passei na cozinha e peguei uma garrafa de álcool e uma caixa de fósforos. Sem fazer cerimônia, arrastei o cabideiro pelo corredor. O som dos pés de madeira arranhando o assoalho era alto, agressivo. Era o único som na casa. Empurrei-o pela porta dos fundos até o meio do pequeno quintal cimentado. Voltei, peguei o saco de lixo com as roupas e joguei ao lado dele. Eu não esperei, não pensei.
Levantei a marreta acima da minha cabeça e desci com toda a força na parte mais alta do móvel. O estalo da madeira maciça se partindo ecoou pela noite. E eu continuei, golpe atrás de golpe sem parar. Cada pancada era por uma noite em claro, por cada onda de náusea, por cada segundo que me senti um prisioneiro humilhado na minha própria casa. Estilhaços voavam pelo ar. Eu suava. Minha respiração era um rasgo na garganta, mas eu não parei até o cabideiro elegante ser apenas um monte de destroços disformes no chão. Quando não havia mais o que quebrar, rasguei o saco de lixo e joguei as roupas sobre a pilha de madeira. Abri a garrafa de álcool e derramei o líquido sobre tudo, encharcando os restos. O cheiro forte e químico impregnou o ar. Risquei um fósforo. A chama tremeu por um segundo. Joguei sobre a pilha. O fogo subiu de uma vez, um clarão laranja que irrompeu, devorando a madeira seca e o tecido. Fiquei ali parado, ofegante, vendo o fogo estalar, sentindo o calor no rosto. Vi a história daquele objeto, fosse ela qual fosse, virar fumaça e cinzas. O fogo foi morrendo aos poucos até restar apenas uma brasa vermelha e fumegante. E então, o silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Leve, limpo. Eu nunca mais ouvi o som daquela ânsia. A coisa tinha ido embora, mas o alívio não foi completo. Havia a memória da violência, do ódio que eu precisei sentir para me libertar. Fiquei naquela casa por mais um ano, mas ela nunca mais foi a mesma. E até hoje, como eu disse no começo, certos sons me afetam. Alguém tossindo muito forte perto de mim, um engasgo num filme. Meu estômago se contrai na hora. A assombração foi queimada, mas o que ela fez com meu corpo ficou como uma cicatriz. Uma que ninguém vê, mas que está sempre ali, me lembrando que às vezes o preço de um objeto antigo é muito mais alto do que a gente imagina. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá. Esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.